Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa de como aprender a identificar e ajudar alguém que esteja passando por dificuldades, né, perdão, dificuldades em conseguir aprender matemática. Nesse programa nós discutimos assuntos, temos aulas, temos estratégias para a gente aprender a lidar da melhor forma possível, conseguir ajudar a pessoa a se desenvolver em matemática, a aprender matemática, a estudar, ou se ela já gostou ou gosta de matemática, mas está passando por alguma dificuldade, ajudar com isso, né? Com essas pessoas que a gente pode conhecer. Eu sou o Ivan Basílio, para quem ainda não me conhece, não conhece o canal. No episódio de hoje, nós vamos ver, como você está vendo aqui na tela, né? É sobre a fórmula de Bhaskara. Mas está muito bacana a aula, hein, pessoal? Vamos lá para ela. Para começar, eu quis trazer um pouco de algumas curiosidades, né, sobre a fórmula de Bhaskara, o que envolve, para ajudar aí na hora de assimilar o conteúdo. Então, o que é a fórmula de Bhaskara? Para a gente entender melhor a respeito, é legal a gente falar um pouco sobre os babilônios, pois há 4.000 anos há registros, então isso não é lenda, é científico. Há registros históricos, arqueológicos de equações do segundo grau resolvidas pelos babilônios. O que pode contribuir para explicar isso é que a Babilônia é conhecida por um dos, um dos pontos que era muito forte na civilização babilônica, a questão de grandes edificações, né? Muitas obras públicas, por exemplo, talvez você já tenha ouvido falar dos jardins suspensos da Babilônia. Eles tinham construções grandiosas religiosas, né? São os zigurates, os palácios. E como foi uma cidade cosmopolita, uma metrópole, né? Se é que a gente pode falar dessa forma, se eu não me engano, eu li a respeito que viveu naquela época, há 4.000 anos, cerca de 200 mil pessoas na cidade, passavam por lá pelo menos. Então, perdão, aí a gente começa a entender que era necessário a matemática, então eles foram precursores de certa forma, com licença. Garrafão, né, pessoal? Eu gosto de tomar bastante água. Ainda quando eu começo a falar, não tô tão acostumado. Legal que eu converso com vocês. É bacana também a gente conversar ida e volta, né? Vocês também falarem comigo, então já aproveitar para falar para vocês deixarem nos comentários aí, por exemplo, alguma dúvida ou assuntos que vocês queiram que eu faça uma aula para que vocês tirem alguma dúvida e aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de quando eu tiver conteúdo novo, né? Você não perder nada assim que sair. Então, a fórmula de Bhaskara serve para achar o valor de x da equação do segundo grau, como a gente vai ver melhor a respeito. Que isso é álgebra, né? Eu trouxe um exemplo aqui do que é a equação do segundo grau, uma equação chamada de quadrática. Por quê? Porque um dos termos é elevado ao quadrado. Por exemplo, se fosse elevado ao cubo, terceira potência, não seria uma equação de segundo grau. Aí um exemplo aqui da fórmula de Bhaskara. Detalhe muito importante, o A da fórmula, a gente tem que encontrar o valor de A, B e C para identificar o valor de x. Então x ele é igual a essa fórmula aqui. Então o A não pode ser nulo. Ele faz parte dos números reais, ou seja, contempla números positivos e negativos, frações, mas não números nulos, que é igual a zero, né? Então, por que a fórmula de Bhaskara é importante? Trouxe aqui um exemplo que ela é uma função quadrática, né? Função de números reais. Deixa eu colocar aqui esse marcador para ficar mais fácil. Função de números reais, sendo que a função de x é igual a x quadrado mais bx mais c, com a b e c pertencente aos números reais e o a diferente de zero. Então ela serve para calcular a área de uma região e sempre o gráfico
de uma equação quadrática vai ser uma parábola de acordo com o coeficiente A. Ele que vai determinar o sentido dessa parábola, por exemplo. Então, ela serve para cálculo de área. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com produção, com engenharia de produção, e precisa de calcular aí, desde uma área física mesmo, ou um comportamento de uma amostra. Então, a parábola significa um lugar, uma área geométrica, né? Perdão, coloquei geométrico aqui. Perdão, tá certo, eu me referi ao lugar. Lugar geométrico dos pontos em que um plano cujas distâncias a um ponto fixo e uma reta fixa são iguais. A gente vai ver melhor mais para frente. O que é o coeficiente? Que você vai ouvir falar bastante. É a parte numérica de um monômio. E o que é um monômio? É uma expressão algébrica do exemplo dessa daqui, ó. 3x ao cubo vezes x é um monômio. Então, relação entre a concavidade de uma parábola e o coeficiente A. Trouxe o exemplo aqui, quando A é maior que zero, então o gráfico vai ficar dessa forma. Concavidade voltada para cima. Quando A for menor que zero, perdão, a concavidade voltada para baixo. Dessa forma. Só para a gente ter uma ideia aí de como é o gráfico de uma equação quadrática, né? E se você não quiser fazer a fórmula de Bhaskara, o que acontece? Você tem várias outras formas de resolver uma equação quadrática. A forma mais difundida, talvez considerada por muitas pessoas, né, a mais fácil, e realmente, por alguns fatores, tende a ser a mais fácil, mesmo dependendo dos valores que você vai calcular. Se você quiser, você pode utilizar a resolução por soma e produto. É importante você tomar o cuidado, porque dependendo dos valores, como eu acabei de dizer, né? Desculpa, pode ser mais complicado, né, pela soma e produto. A fórmula é essa, é x1 mais x2 igual a menos b sobre 4 e x1 vezes x2 igual a c sobre... Perdão, 4 não, menos b sobre a e c sobre a, né? Então essa é uma opção em relação à fórmula de Bhaskara. Mas aí vale a pena você... O ideal mesmo, certo? É você saber as duas formas. Porque caso você não estude a Bhaskara, por exemplo, e aprenda só sobre o produto porque você acha mais fácil, quando surgiu alguma situação que você tenha que resolver uma questão que necessariamente seja mais fácil com Bhaskara, e você não souber por soma e produto, pode ser que você tenha dificuldade. Então, o ideal é você, não tem problema você aprender sobre o produto, mas que saiba também em Bhaskara, né? Então, é onde o pessoal quis trazer para vocês onde o pessoal mais costuma errar na hora de resolver uma equação de segundo grau, perdão, com a fórmula de Bhaskara. Na resolução, com relação aos sinais, na minha opinião. Então, eu trouxe um exemplo para vocês. Vamos supor que os termos sejam o coeficiente A seja menos 1, para estudar uma equação, o B é 3 e o C é 4. Então a gente viu que a fórmula de Bhaskara ela é calculada com sabendo, né, a raiz do delta. No começo da aula eu coloquei a fórmula completa dentro da raiz, mas a gente calcula antes o delta, que é b quadrado menos 4ac. Então, substituindo, o delta vai ser b quadrado, o valor de b é 3, então 3 ao quadrado, menos. Só que esse menos aqui é da fórmula. O 1 tá com menos, então tem que colocar entre parênteses, porque senão dá o valor errado. Menos 1 vezes menos 1 vezes 4. Então esse valor vai dar 3 ao quadrado dá 9,
E resolvendo aqui, ó, dá 16. 9 mais 16 dá 25. Então, geralmente o pessoal costuma errar com relação a esse ponto aqui, que se não tiver esse cuidado, sinais iguais mais, e colocar entre parênteses para saber a ordem de resolução, o valor pode dar totalmente errado. Totalmente outro, né? Mas por onde começar, né? Quando a gente vai resolver uma fórmula de Bhaskara? Encontrando os valores de A, B e C. Como que a gente faz isso? Por exemplo, vamos supor que essa seja uma equação de segundo grau dada. Y igual a menos x quadrado mais 3x mais 2. É simples. O A, ele vai ser sempre o que tem... Está na ordem, né? Primeiro ponto que você vai ver que vai ser que está na ordem, mas o A sempre vai ser o que está ao quadrado. O B vai ter x sempre e o C vai estar sempre sozinho. Então, ó, assim que você acha. Essa parte é simples, não precisa se preocupar. Como se organiza, né, a resolução? Vamos lá. Então, aqui tem um outro exemplo de A igual a 3B igual a menos 5 e C igual a 2. Então, calculando o delta, B ao quadrado menos 4AC, essa é a fórmula, então é só substituir os valores. Ó, o B é menos 5, lembra? Questão dos sinais, coloca aí linha entre parênteses, menos 5 ao quadrado, que é B ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, o A é 3, então menos 4 vezes 3. E por último, o valor de C, que é 2 vezes 2. Então, menos 5 ao quadrado é 25, menos 4 vezes 3, 12, 2 vezes 12, 24. Então, delta é 1, 25 menos 24 é igual a 1. Seguindo, agora a gente vai colocar isso para descobrir o valor do x. Se a gente descobriu o delta, a gente vai colocar o delta aqui, ó. Então, substituindo agora dentro da fórmula para achar o valor de x, fórmula de Bhaskara, aqui é o valor de delta, e a gente vai substituir os valores com esses que a gente tem aqui. Menos b vai ser menos 5, mais ou menos porque a gente vai achar o valor de x1 e x2. Então, como que ficou na substituição? Perdão. Menos 5, mais ou menos raiz de 1, sobre 2 vezes 6. Então vai ficar da seguinte forma, ó. Menos com menos mais, então é 5. Em cima vai ser mais 1 sobre 2 vezes 3, que é 6. Então, em cima vai dar 6 sobre 6. O x1 é igual a 6. Eu costumo colocar na ordem, né, em cima o 1 e embaixo o 2. x2 é a mesma forma, então vai ser 5, só que agora menos 1, raiz de 1 é 1, sobre 6. Então vai ficar 5 menos 1, 4 sobre 6. Dá para simplificar por 2. Então 2 cabe no 4 duas vezes e no 6 cabe 3. Então os valores de x encontrado é x1, 1, x2, 2 terços. Desculpa, pessoal. E como melhorar a resolução da fórmula de Bhaskara? Matemática como um todo, né? Agora eu estou falando de matemática como um todo. Desculpa, pessoal. Ela é prática. Não tem... Se tem segredo, o segredo é esse. Matemática é prática. Existe sim pessoas com talento, mas, se não tiver prática, só o talento não adianta. Então, o primeiro ponto para qualquer
qualquer conteúdo da matemática precisa de prática. Baseado nisso, o que eu vou falar para vocês o que funcionou para mim. Eu creio que vai funcionar para vocês. É uma lista de exercícios, mas não é qualquer lista. Por exemplo, na faculdade acontece muito, perdão pessoal, de disciplinas de exatas, vai, cálculo. O professor dá a lista de exercício que é válido, né, para que a pessoa faça a lista e treine para as provas, mas principalmente em faculdades que as pessoas trabalham, não é em período integral, é muito difícil de conseguir fazer a lista, pelo menos ela inteira. Se conseguir, eu lembro que as pessoas que faziam, a maioria ia bem, se não todas, iam bem nas provas, né? Eu mesmo, não em cálculo, mas em outra disciplina, assim, relacionada à matemática, chamava MQG, métodos quantitativos. Chama até hoje, né? Falei chamava porque eu não estou estudando mais essa disciplina, mas se chama Métodos Quantitativos de Gestão, MQG. Eu lembro que eu fiz as listas de exercícios e foi formidável. Então aí que entra o detalhe. Tem que ser uma lista que você faça. Por exemplo, como que eu fazia no ensino médio? Não tinha internet igual hoje, né? Que a gente achava a maioria das coisas que a gente pesquisa. Então, eu chegava no professor, falava, professor, na sexta-feira, passa pra mim aqui uns exercícios e ele, meu, você é louco? Eu falava, não, eu até queria estudar matemática na época, eu falava pra ele. Ele falava, você vai ficar louco, pro Ivan, o professor falava, né? Eu falava, vou estudar matemática, professor. Ele falava, meu, você é louco, vai ficar louco. Então, brincadeiras à parte, desculpa pessoal. A lista tem que ser a seguinte, eu pedia, mas tem que ser uma lista participativa, que você trabalhe ativamente no processo de criação dessa lista de 10 exercícios. Só que você só vai começar a trabalhar nessa lista depois que você fizer pelo menos uns 5 exercícios, aquele exercício que você faz brigando, assim. Não entendeu direito, mas não para, vai para cima. No começo isso é necessário. Você vencer a dor, entre aspas. Que dor é essa? A dor no sentido de se acostumar a estudar, aquele desconforto de aprender algo novo, aquela insegurança. Então, depois que você fizer pelo menos uns 5 exercícios assim, com o treinador explicando e tal, você até pode desenvolver uh, o seu método, não que você vai fazer totalmente diferente do que o professor ensinou, mas o seu método de resolução. Como? São 10 exercícios, são 2 pontos importantes nessa lista de 10 exercícios. Que você resolva, você tem que resolver, cada pessoa tem que fazer o seu. Não, nesse momento não vale você pegar alguém resolvido, não vai adiantar, você tem que passar por esse processo, se acostumar com a dor que vai doer. Eu quero avisar vocês, vai doer. No sentido de, vai ser dolorido você ficar estudando, cansa a mente. É um esforço intelectual, mas é muito bom, porque cria músculos, entre aspas, no cérebro. Você vai ficando calejado desse tipo de raciocínio. Por isso que a matemática, eu pelo menos tenho essa sensibilidade, percebo isso muito forte, muito nítido. Perdão. Que é, quando eu estudo matemática com frequência, igual ir para academia todos os dias, eu noto meu raciocínio mais rápido. É importante que você crie esse hábito de resolver as suas questões. E o segundo ponto, além de você criar essa lista, resolver, é você diversificar. Porque quando você estiver lá na escola, resolvendo, o professor resolvendo a lousa, tal, 3, 4, 5 exemplos para vocês, você vai chegar uma hora que você vai pegar. Só que, na maioria, ou quase sempre, pode ser que eu não tenha visto, vai, tipo, na China, por exemplo. Mas, no sentido da China de uma outra cultura, mas se você
você vai ver formas diferentes de problema, né, com relação à Bhaskara. Então, é natural, vai dar dúvida. Então, é bom que você faça durante a lista esses exemplos, porque além de complementar com um dos pontos, dos 3 pontos que eu trouxe para melhorar a sua resolução da fórmula de Bhaskara, desculpa, pessoal. Outro ponto é você diversificar, que aí você já treina essas outras formas de resolução, né? Na verdade, não é resolução, tudo é Bhaskara. Não é, por exemplo, igual sobre produto, mas quando você tiver essa dificuldade, quando você chegar numa prova, por exemplo, num concurso, você já está calejado, entre aspas, porque você já fez durante a lista. O outro ponto da lista é que tem que ser aos poucos. O aprendizado da matemática ele tem que ser constante, ou seja, não pode parar. Mas não adianta ter ansiedade, não adianta ficar em cima. Vai dar aquela sensação de que você não sabe nada. Mas se você perseverar, quando chegar no dia, não tem como. Você vai colher o que você plantar. Se você trabalhar, estudar, fazer matemática, aos poucos. O que eu quero dizer com aos poucos? Por exemplo, você faz lá 10 questões, você encontra 10 questões, o ideal é que seja com alguém conhecido, um professor ou um colega que manje muito, um amigo que manje muito, que seja engenheiro, por exemplo, professor de matemática, e ele passe para você, e aí você vai fazer aos poucos. Ah, tá fazendo um dia, fiz um tipo, vamos supor que dentro de um leque de 10, que é o mínimo, né, uma lista de no mínimo 10 questões, você consiga 2 de cada gênero. E você, dessas 10, você consegue fazer 6 mais 4, não. Então, você deixa para outro dia. Se você não conseguir no outro dia, deixa para o outro. Ou você sai, volta mais tarde. O que eu fazia na época que eu estava na faculdade? Eu estudava e quando eu estava travado, eu ia para academia. Quando voltava, eu pegava de novo no caderno para fazer. E aí, geralmente eu conseguia. O que eu quero trazer aqui para discutir com vocês nesse ponto? O, o pulo do gato aqui, o crucial é não deixar de voltar, não desistir no meio do caminho. Tem que voltar, tem que perseverar. Uh, tem que aos poucos, porque é como se fosse um músculo. Aos poucos você vai vendo o seu desenvolvimento. Então, você resolvendo aos poucos, sei lá, você trava, não consegue resolver, te dá sono, cansaço, faz uma outra coisa, dá uma distraída. Se você gosta de fazer esporte, ir pra academia, assistir uma série, faz alguma coisa que você goste. Se tem alguma coisa para fazer, faça, dá uma distraída. Mas o que é o importante dessa parte da técnica? Você volte, sem cobrança, sem forçar consigo mesmo, mas volte. É o que eu sugiro, é o que funciona para mim. Principalmente exercício, sabe? Se eu faço exercício, eu me sinto bem melhor. Exercício físico, né? Que eu tô dizendo. O que eu quis dizer, perdão. Então, desculpa. Vai, vai funcionar que você fazer algo que te relaxe. Tem gente que gosta de tomar café, conversar é muito legal. Mas o importante é voltar. O que não pode é você, sabe, vir aquela sensação, não tô conseguindo mesmo, não vou conseguir deixar pra lá, vou dar um jeito. Não. Tem que voltar e tem que resolver esses 10 exercícios diferentes, com exercícios
com estruturas diferentes, e você vai fazendo aos poucos. E a terceira e última parte, mas não menos importante, é você conseguir ter correções. Meu, você aprende muito na correção. Sabe, ter alguém, por exemplo, eu tenho um professor que me deu aula no ensino médio, que, meu, ele é meu amigo até hoje. E eu tirava bastante dúvida com ele. Quando eu estudava com ele no ensino médio, depois, na época que eu fui fazer o MBA, eu tive uma disciplina de estatística que eu fui pedir ajuda para ele, tirei dúvidas com, com esse professor que a gente tem uma relação que eu posso dizer de amizade, né? E, meu, se você tiver alguém, é uma parte muito. Lógico, quando a pessoa não tem, igual quando eu fazia faculdade, eu faz parte da minha história de desenvolvimento do meu método de ensino que eu tive bloqueio em matemática por questões que aconteceram na minha vida. Eu sempre gostei de matemática, tanto é que quando eu era criança, assim, no começo da adolescência, eu nem ia tão bem. Eu era, na verdade, eu vou falar a verdade, eu era mal, eu era péssimo em português. Com o tempo, não que hoje eu seja uau, português, mas a gente, quem gosta de matemática assim, no fundo, né, geralmente, na maioria das vezes, não vou generalizar assim, mas geralmente a pessoa ela aprende a se virar em português. Eu já tive um professor engenheiro, né, na faculdade que ele falava isso, aprende a se virar, mas quem gosta mesmo de matemática tem mais desenvoltura com matemática. Então, mas matemática é prática. Eu deixei de praticar em algum momento da minha vida, então quando eu voltei a estudar matemática na faculdade, eu tive um certo bloqueio em matemática e eu tive que desenvolver um método também para superar esse bloqueio. Eu sempre gostei de desenvolver métodos, sabe? Eu sempre pensei assim, meu, como que eu posso ficar melhor em matemática? Desde sempre, desde quando eu comecei a estudar. Lá na primeira série, mas... Primeira, segunda série, mas... Perdão. Eu tive que desenvolver esse método para melhorar. E eu lembro que faz muita diferença, assim. Desculpa, pessoal, com licença. Você tirar a dúvida com alguém. Ter um tutor, sabe? Então, na época da faculdade, como eu tive dificuldade, eu procurei um professor particular. Não consegui, porque não tinha a internet para auxiliar como tem hoje. Então, tinha que combinar o meu horário, e eu trabalhava e estudava com o horário do professor particular. Então, eu entendo que tem momentos que a gente não consegue ter. Mas, se você conseguir, é muito bom. E por último, eu havia dito que correção é útil, mas um outro ponto, né? É se você conseguir repetir esse processo mais de uma vez, criar uma sistemática, sabe? Vai ser melhor ainda. Então, resumindo, o que eu sugiro é isso, que você desenvolva uma lista que você a resolva, de preferência uma lista de contas que sejam válidas, né, que tenham um resultado, que você tenha certeza. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes a pessoa vai e ela mesma cria uma conta e às vezes pode ter alguma discrepância. Mas, de preferência sem resolução, que você resolva aos poucos e que seja corrigido. E se você puder repetir esse processo várias vezes, meu, aí é criar um ambiente para o sucesso. Certo, pessoal? E no mais agradecê-los por acompanhar a aula. Espero que vocês tenham gostado, que ajude vocês. Quero pedir para vocês deixarem um comentário, se você gostou, curtir o vídeo,
Obrigado para quem chegou até aqui. Para todos, né? Para quem viu pouco do vídeo, mas desculpa, principalmente para você, né, que chegou até aqui e eu espero que ajude. Se você tem alguma necessidade ou se você tem vontade de ver algum assunto específico, por favor, deixe no comentário. Vai ser um prazer poder fazer uma aula sobre um assunto que vai ajudar uma necessidade que vocês possam ter. Ah, se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Vai ter novidades aí com relação aos conteúdos postados aí, a frequência, né? E quero desejar para vocês ótimos estudos. Nos vemos na próxima aula, que vai ser muito bacana. E um forte abraço. Deus abençoe vocês, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.